Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível. Hoje a gente vê mais uma vez, como tem sido habitual, né, nessa temporada, a história sendo escrita. Kimi Antonelli vence o Grande Prêmio de Mônaco, né, com sobras. Ele faz a pole, ele lidera todas as voltas e faz a volta mais rápida. É o garoto mais jovem a fazer um Grand Chelem na história da Fórmula 1 com somente 19 anos de idade, né? Liderança absoluta no campeonato, né? A gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar os resultados e a gente vai falando aqui de uma corrida muitas coisas a se dizer, né? Vamos lá. Antonelli em primeiro, né? Hamilton em segundo, Hadjar em terceiro. Lembrando que os resultados são provisórios, porque pode ser que estes resultados sejam alterados, né? Porque é tanta punição que teve nesse Grande Prêmio que não cabe nem, acho que eu não consigo nem falar aqui, perdi as contas de quantas punições se teve. Mas enfim, vamos lá. Hadjar em terceiro, Piastri em quarto, Liam Lawson em quinto, Lindblad em sexto, Pierre Gasly em sétimo, Alexander Albon em oitavo, Ocon em nono, Sérgio Pérez em décimo, Alonso em 11º, Bortoleto em 12º, Russell em 13º, Hülkenberg em 14º, Colapinto em 15º. Os que abandonaram, Sainz abandonou, Leclerc, Stroll, Norris, Berman, Bottas e Verstappen são os que abandonaram a corrida. No campeonato, agora, ficou o seguinte, gente. Agora, Kimi Antonelli, 156 pontos. Lewis Hamilton em segundo, com 90 pontos. Russell em terceiro, com 88. Leclerc em quarto, com 75. Piastri em quinto, com 60. Norris em sexto, com 58. Verstappen em sétimo com 43, Hadjar em oitavo com 29, Liam Lawson em nono com 26, Gasly em décimo também com 26, Berman com 18 pontos em 11º, Colapinto em 12º com 15 pontos, né? Lindblad em 13º com 13 pontos, Sainz em 14º com 6 pontos, Alexander Albon em 15º com 5, Esteban Ocon em 16º com 3 pontos, Bortoleto em 17º com 17, Pérez em 18º com 1 ponto, né, vai somando os mesmos pontos da Cadillac, inclusive. Hülkenberg ainda zerado nos pontos, Alonso, Bottas e Stroll ainda zerados. No campeonato de construtores, a Mercedes em primeiro com 244, a Ferrari em segundo com 165, a McLaren em terceiro com 118, Red Bull em quarto com 72, Alpine em quinto com 41, Racing Bulls em sexto com 39, Haas em sétimo com 21, oitava Williams com 11 pontos, a Audi em nono com 2, Cadillac agora, né, fazendo seu primeiro ponto com 1 ponto, 11º Aston Martin, né? Gente, como eu falei para vocês, é muita história sendo escrita, né? De um piloto que outrora fora criticado por ser um piloto que tinha um mental fraco, né? Assim, eu pelo menos achava isso, né? Achava o Antonelli que ele tinha um grande problema de pressão, né? Assim, né? Pipocar sua pressão, né? Como se diz, mas felizmente ele está cada vez mais calando minha boca, né? Porque é muito simbólico o que o Antonelli faz, né? 5 vitórias seguidas em território de Mônaco, assim, que só os grandes vencem em Mônaco, né? E o Antonelli hoje com certeza faz isso, né? Eu não tenho palavras assim para expressar minha admiração por esse menino, porque ele lidou em muitos momentos da prova com extremo controle, extrema precisão, né?
o tempo todo, a corrida totalmente no seu devido controle, não foi uma ameaça em nenhum momento ele esteve sob ameaça, para vocês terem ideia, né? A velocidade está realmente no sangue desse menino, e a gente daqui a pouco vai falar do Russell e de outros aí. Hamilton em segundo. Hamilton fez uma corrida muito boa, muito sólida, cometeu tanto quanto ele, o Russell, Colapinto, acho que outros pilotos também, até perdi a conta. Teve alguns lances com punições por largar por ir com muita velocidade no pit lane, né? Não se sabe se isso é um problema, né? Mas antes que eu me equivoque, eu quero falar sobre os pilotos, vamos falar da corrida em si. A corrida em si, gente, eu divido a corrida em duas partes, né? Uma corrida pré-acidente Stroll e depois do acidente do Stroll. Antes do acidente do Stroll, era mais uma típica corrida de Mônaco. Uma típica corrida que a gente viu trenzinhos, né? Gente atrás um do outro e não conseguindo passar, né? Claro, por conta dessa pista limitadíssima nesse quesito, né, de ultrapassagens, né? A gente viu ordens de equipe voltando, né, as voltas daquelas que na verdade nunca se foram, que são as ordens de equipe. Vide Williams, né, por exemplo, né, que insiste nesse papelão. A McLaren também, né, justamente as equipes mais tradicionais, né, fazendo isso, né. A gente viu muita coisa que a gente está acostumado a ver em Mônaco, né. A gente vê, e esses dois dizeres meus, você pode colocar aí de várias temporadas aí, vai. Você que acompanha a Fórmula 1, né. E aí teve o acidente do Stroll, né, na volta, acho que, tô lembrado se é 54, e aí depois, na largada, né, enfim. A gente vai falando aqui dos pilotos pouco a pouco, mas basicamente a gente pode dividir a corrida em duas partes, né. E aí chega ali nesse acidente do Stroll, depois no acidente do Leclerc, e aí chega-se à conclusão que aonde os dois bateram não foram tecnicamente deles, né, e sim culpa do asfalto irregular que estava tendo na última curva do circuito, né. Ambos bateram de formas extremamente semelhantes, cada um culpou o seu equipamento. Leclerc culpou esse freio dele, né, que eu tô querendo saber até quando ele vai ficar com esse problema nesse freio. E o Stroll reclamou que o problema, né, aconteceu na questão do motor dele, né, que havia dado uma pane no motor dele, e aí ele ficou sem ter o que fazer. Vamos falar sobre os que abandonaram. O Verstappen abandonou antes, assim, abandonou na largada, né? O Verstappen abandona na largada, não conseguiu, ele só teve o impulso para largar e depois apagou o carro, depois aí conseguiu religar o carro, não sei como, e voltou para os boxes, e Verstappen fora da corrida, né? O Bottas com problema nos freios, né? O Berman também teve, a Haas chamou ele para abandonar, né? Um final de semana totalmente para esquecer do Berman, né? A McLaren do Norris também problemas mecânicos, né? O carro dele já estava tendo por muitas voltas problemas para permanecer na pista, né? E no túnel o carro começou a ter problemas na bateria, né? Ele falou que não tinha problema na bateria. E o Stroll e o Leclerc, como já dito, né? Diz eles que eles são vítimas de seus carros, né? Um pouco também talvez de seus próprios talentos, mas enfim. Mas entra também a questão de que a pista, né, estava tendo um asfalto irregular, né? Um asfalto simplesmente quebrou, um asfalto simplesmente se desfez, né? E ali era um trecho onde tinha sido recapeado, né? E aí, logicamente, teria vítimas. Aí o Sainz abandonou puro e simplesmente porque ele teve um toque com o Bortoleto, né? Ali, eu de início até culpei o Bortoleto, né? Mas eu me recuso a apontar o dedo para alguém que tenta fazer o diferente em Mônaco, né? Ele tentou ultrapassar ali, acho que foi a Haas eu tô tentando lembrar, acho que foi a Haas do Ocon, né? A única que permaneceu na pista.
Aí o Sainz, ele faz a curva muito por fora e do nada ele faz muito por dentro, e não deu outro, levou um toque. E pouco depois ele ainda levou outro toque do Colapinto, né? Um toque bem sul-americano que ele teve para abandonar a corrida, né? Ele foi o último piloto que abandonou a corrida, né? E aí, voltando a falar assim, dali dos camaradas que estão lá na frente, né? Voltando ao assunto do Hamilton, né? O Hamilton fez uma corrida muito boa, o tempo todo ali, sempre conseguiu administrar bem, parou extremamente cedo, né? Parou acho que na volta 30, né? E aí ele reclamou de que ele reclamou muito, né, no rádio, que vocês me pararam muito cedo e tudo mais, assim, mas o que, essas coisas todas, né? Só que aí, Ferrari, sendo a Ferrari que é, né? Eu até agora tento entender o raciocínio da Ferrari do seguinte, né? Na verdade, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, é o seguinte. Na verdade, até o culpado eu até vejo até como outro, melhor dizendo. Quando o Stroll sofre acidente, desculpa, quando o Stroll sofre acidente, o Hamilton, com uma punição de 5 segundos ainda de se pagar, porque ele teve de pagar a punição por exceder os limites de velocidade nos boxes, a equipe chama ele, o que é normal, né, porque, né, safety car e tal, né, mas chama também o Leclerc, né, e aí chama também o Leclerc, e o Leclerc ficou furioso, por que vocês me chamaram e tudo mais, né, e tudo, essas coisas todas, né. Aí me vem o seguinte questionamento: por que esses omissos não podem simplesmente falar, eu não vou parar, eu não tenho punição a pagar, não tenho nada a perder, eu tenho que ficar à frente do Lewis, eu GP de Mônaco, eu tenho que ficar à frente dele. Por que então que o Leclerc parou? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Se ele ficou tão furioso, né, por que vocês me pararam? Quem esterçou o volante para os boxes foi você, Leclerc. Então não tem o que você reclamar. Não tem, é simples. Não há segredo na vida para isso. É só você não ter ido. Só. Beleza, você ficar com o pneu mais desgastado na frente, mas é Mônaco, meu amigo. Tu não confia na própria pista que você corre, na própria pista onde você mora, onde você sabe de cabo a rabo dela. Se você tivesse com o pneu mais desgastado, dane-se. Olha, a gente vai falar mais tarde um pouquinho aqui agora do Hadjar, né? E conseguiu segurar o Russell por tantas voltas mesmo tendo um ritmo muito inferior, né? E reclamando a beça, né? Então, honestamente, acho assim que esses pilotos, eu não sei o que passa na cabeça deles, sabe? Acho muita omissão, sabe? Eu entendo, né? Quando o meu chefe pede para fazer uma coisa, eu realmente vou lá, faço um pouco intrigado e tudo, né? Mas eu não nego assim que acho que poderia ter, acho que o Leclerc teria ganho bem mais, não parando, né? E pra ele encher o saco e reclamar com a equipe, por que vocês me pararam? É aí que tá, meu amigo. A mesma coisa pro Hamilton. O Hamilton quando reclamou também, né? Quando reclamou, vocês me pararam cedo. É o seguinte, meus amigos, será que vocês não têm voz ativa? Eu não vou mentir assim, talvez eu passe um pouco por isso no meu âmbito profissional. Mas seja como for, fica o questionamento. Fica esse o questionamento. Hadjar em terceiro, pode ser que não, pode ser que sim, porque parece que ele teve um infringimento sob bandeira vermelha, né? Porque quando a pista teve esse problema do asfalto, a corrida ficou interrompida por mais de 20 minutos. E aí ele ficou... O Hadjar é o seguinte, ele é emoção na veia, né? O Hadjar ficou... Pré-acidente do Stroll, o Hadjar ficou reclamando o tempo inteiro no rádio, né? De que o carro dele não estava com condições, estava reclamando da falta de potência, estava reclamando dos pneus, né? Então, eu acho assim que ele fez uma corrida bastante lucrativa, se a gente olhar bem no resultado final, diante de todas as incansáveis reclamações que ele deu na corrida, né? E o Russell falando, né, um monte, né, ali e tal, ele cortou caminho ali, essas coisas todas. O Russell a gente vai falar daqui a pouquinho. Não deu nada, logicamente, né?
E aí não deu outra, né? O Hadjar acabou, no fim do dia, com lucro. Outro que também entrou no lucro foram os seguintes camaradas. Piastri, que não fez absolutamente nada nessa corrida, só esteve onde tinha que estar. Sabe aquele cara assim que não faz porra nenhuma, simplesmente parado em um só local, as coisas todas acontecendo em volta dele, e aí ele acabou tendo um lucrativo P4, né? Diante de um cenário onde a McLaren estava discretíssima, né? Então, né? As Racing Bulls também, né? O Liam Lawson e o Lindblad também, né? Acho que os dois tiveram um baita lucro, né? Mais em especial o Lindblad, né? Porque, né, poxa, ele estava lá atrás, né? E agora ficou em sexto lugar, né? Então, quem saiu ganhando em toda essa maratona de punições para lá e punição para cá, acabou sendo os pilotos da Racing Bulls, né? O Gasly até fez uma corrida boa, né? Só que aí cometeu um erro, né? Cometeu o erro ali de infração, né? E quando eu quis dizer infringimento, é infração, tá? Porque, né? Enfim, cometeu uma infração, acho que foi, se não lembro bem, acho que foi por causa do safety car, né? E aí acabou ficando em P7, né? Poderia muito bem ter sido P3, né? Acabou não sendo, acabou entrando num baita prejuízo, né? Alexander Albon em oitavo, Ocon em nono, Ocon, depois que levou um baita puxão de orelha, tem mostrado resultados melhores, né? Eu diria até que ele até esteve no lucro, né? Também lucrou com um monte de abandonos, né? De seus principais adversários ali, né? Abandono de Williams, de Ferrari, de Aston Martin, de McLaren, de Haas, né? De uma Cadillac, de uma Red Bull. Logicamente que o resultado não seria diferente um pouco, né? E o Sérgio Pérez em décimo, né? Colocando a Cadillac a fazer seus primeiríssimos pontos na Fórmula 1, né? Meus parabéns ao Sérgio Pérez, né? Outro que também não fez nada demais assim, as coisas simplesmente foram acontecendo à sua volta e ele Bibit-Bab de Bull em décimo lugar, né? Mas não fez nada de São Milagroso nem nada do tipo, né? O Bortoleto, né, largou dos boxes, né, por conta do acidente de ontem, né, resolveu largar dos boxes, né, mesmo, né? O que é um peido para quem já tá cagado já, né, como se diz, né? Então, ele até fez uma excelente relargada, né? Na relargada, faltando, acho que, nossa, agora me perdi, agora não sei se é 8 voltas pro final, coisa assim. Nossa, agora realmente, não, faltando 6 voltas, 5 voltas para o final, o Bortoleto até fez uma excelente relargada, deu um toque ali no Carlos Sainz, mas na minha humilde opinião, acho que o Bortoleto não tinha muito o que fazer, né? Porque o Sainz, na hora em que ele faz aquela curva, eu esqueci o nome daquela curva, gente. É a curva mais lenta da Fórmula 1, inclusive. Ele foi por fora, né? Ele simplesmente esqueceu do retrovisor, né? Como basicamente 90% desses lixos goianos que dirigem nesse trânsito aqui na minha cidade fazem. Eles não olham no retrovisor, né? Então, basicamente o que o Carlos Sainz fez. Assim, na minha humilde opinião, acho que foi mais culpa do Sainz ali, né? E acabou tendo prejuízo e tal, né? Então, assim, acho que foi ok, né? E aí entra o nosso querido George Russell, que, assim, eu não sei mais aonde, eu não sei o que dizer pro George Russell nessa situação que ele vive, né? É muito ruim esse cenário para ele, porque ele está há muito distante do Antonelli. Tipo assim, o Antonelli vai lá, faz Grand Chelem, vence, né, independente da condição, ele vai lá e vence. E o Russell levou punição por excesso de velocidade, mas aí eu também vou colocar na conta da Mercedes. Eu vou colocar na conta da Mercedes essa 13ª posição, porque a Mercedes, ela teve um pit stop para ele, já depois da punição. E o que esses caras fazem? Eles simplesmente esquecem. Eu não consigo encontrar palavras para isso. Então, eu nem coloco na conta do George Russell esse 13º lugar, porque foi culpa, logicamente, da equipe que não pagou a punição, né? Então, logicamente, mas assim, gente, é vergonhoso o cenário que o George Russell está. É muito, muito ruim, porque é uma distância agora, sim, significativa. É uma distância muito emblemática. Para vocês terem ideia, o Antonelli deu volta no George Russell.
Mas a gente também tem que entender também, sendo advogado do diabo, de que o Russell ficou atrás do Hadjar, que ficou num ritmo consideravelmente lento por grande parte da corrida, né? Então a gente tem que ser advogado do diabo nessa questão, né? Não foi inteiramente culpa do George Russell, mas é um final de semana que o George Russell tem que pegar como se fosse um papel, amassar, jogar no lixo e bola pra frente. Porque foi um dos piores finais de semana, independente da culpa ter sido dele ou não, é um final de semana para se esquecer, né? Nico Hülkenberg em 14º, acho que também, né, ele levou punição de 10 segundos, agora não tô lembrado de que. Gente, vocês me desculpa, eu literalmente agora acabei de desligar a televisão e vim pra cá pra gravar vídeo, então, de tantas punições, dá um desconto aí que eu não cheguei a ver, mas o Hülkenberg levou 10 segundos de punição. E o Franco Colapinto em 15º, né, foi o último ali a não abandonar, uma corrida bastante discreta também, né. Então, gente, é basicamente isso, né, que eu tenho a dizer a vocês, né. Acho que esse campeonato, assim, como se diz, já se completou 25% do campeonato, né, já se completou 25% do campeonato e eu não posso confirmar aqui que está tudo ganho para o Antonelli. Sabe aquela sensação assim, de que está tudo tão bom para ele que, sei lá, pode ficar ruim de uma hora para outra também, sabe? Do mesmo jeito que ficou tão bom de uma hora para outra, aquela sensação de ficar tão ruim para ele em algum derivado momento pode rondar. Não sei, né? Não sei. Eu não quero ir contra, eu não quero tirar todo o mérito perfeito do Antonelli nesse final de semana, porque é ele quem liderou todas as voltas, é ele quem fez a pole position, é ele quem, né, é ele quem fez o que fez e destruiu todo mundo, né? Mesmo na relargada, se tinha até uma certa questão assim de o Hamilton em P2, a Ferrari larga bem, a Ferrari agora esquece, a Ferrari agora não é mais esse carro referência em largada. A partir do momento onde a Mercedes arruma isso, a melhora da Ferrari em largada torna-se basicamente inútil, né? E acho também que a primeira vez, posso estar falando bobagem aqui, mas acho que é a primeira vez também que desde que são companheiros de equipe, que o Hamilton fica à frente do Leclerc no campeonato, e agora por 15 pontos, né? A minha sugestão para o Leclerc é a seguinte: a maldição para ele voltou de Mônaco, né? Ele venceu em 2024, né? E aí agora ele vai ter que os demônios de Mônaco voltam a entrar na vida do Leclerc, né? Culpa dele ou não sei, enfim, não interessa de quem é a culpa. O que interessa é que ele que abandonou, é ele quem espatifou o carro na barreira de proteção, e ele agora vai ter que se virar com esse tal freio que ele alega que é um problema e tal, isso mais o que, né? Essas coisas todas. Seja do que for, isso mostra que às vezes não é sempre o mais rápido quem literalmente vence nas coisas, né? É sempre aquele que simplesmente faz o arroz com feijão da melhor maneira. Não é aquele que faz um arroz com feijão correndo, é aquele que faz arroz com feijão da maneira certa, da maneira que agrada os seus clientes. E aí o restaurante vende. É uma comparação muito bizarra e que acabei de tirar da minha cabeça, não sei de onde que eu tirei isso. Mas é muito emblemático isso também. Justamente no final de semana que ele renova com a Ferrari, né? Eu até fiz um vídeo, tá? Amanhã mesmo, ao meio-dia, ele vai ser lançado esse vídeo em que eu falo melhor sobre essa renovação, do que eu achei da renovação dele para a Ferrari, né? Mas é isso aí, gente. Não tenho muito mais o que dizer, né? Só tenho a lamentar também pro Verstappen, porque foi a primeira vez também que o Verstappen se sentiu à vontade com esses carros, né? E logicamente não deu nem pro cheiro, literalmente falando, né? Não deu nem pro cheiro, né? Que assim que o carro larga, o carro dele desliga. Então, gente, é isso aí, né? Acho que mais uma vez a corrida de Mônaco proporcionando efeitos históricos, retornando velhos problemas, né? Inclusive outro velho problema também que foi visto nessa corrida foi o quê? Foi a questão dos pneus, né? A questão do desgaste de pneus, né? De tal maneira em que
os pilotos passaram a reclamar, porque é coisa que a gente não ouvia nas primeiras corridas, a gente não ouvia os pilotos reclamando de desgaste de pneus, nem nada, todo mundo reclamava, era do motor, da Fórmula Ioiô e tudo mais. Isso tudo já foi passado em 6 corridas, né? A gente nem lembra mais o que é Fórmula Ioiô, né? Que é aquele lance assim de você, né, de você ultrapassar um camarada numa curva, numa reta e ele ultrapassar você de novo depois, porque ele é aquele que acabou a bateria, né? Então, mais uma vez, as ordens de equipe voltaram, né? Todos os demônios insuportáveis que acabam com a ética desta categoria voltaram, alguns, né? A esta corrida, né? E não adianta, né, gente? Vocês podem diminuir Mônaco, quer dizer, vocês podem diminuir o carro que for, vocês podem colocar esses caras todos para dirigir de kart, que ainda assim vai haver uma corrida praticamente com 0 ultrapassagens. Você ainda vai ver um carro muito mais lento em ritmo, ainda conseguindo ficar à frente daquele que tem um ritmo muito melhor, né? Então a gente vai continuar vendo esses fantasmas de Mônaco, mas aí já é mais uma característica da pista, já é uma característica que acho que aí já foge da alçada da própria Fórmula 1. Quer dizer, é um pouco culpa da Fórmula 1 porque ela ainda coloca essa porra desse circuito ainda para ser dirigível com esses carros da Fórmula 1, né? Puro e simplesmente porque Mônaco tem esta aura histórica, né? Uma aura que para mim caguei, né? Porque eu prezo muito a qualidade das corridas do que essa questão, né? Mas Mônaco não tem condição, gente. Mônaco não tem condição. Né? Ou é mudar a configuração da pista, sei lá, se virem. Vocês são pagos para isso. Se virem para fazer uma temática de uma corrida onde forneça mais ultrapassagens, porque não dá. Mônaco, como eu falei, pode colocar esses caras todos aí para correr de kart, que ainda assim a questão de ultrapassagem vai ser uma dificuldade. Ainda vai ser uma questão assim de um piloto muito mais lento, ainda vai conseguir segurar a posição diante de um piloto muito mais rápido, né? Vide, acho que o Gasly com o Norris, né, por muito tempo da corrida, e vide o Hadjar com o Russell, né? Então é isso aí, gente. Acho que não tem muito mais o que dizer. Talvez falte muita coisa a se dizer aqui nesses meus comentários, porque eu não tenho nada roteirizado, a gente vai tentando memorizar na cabeça. É um erro meu, pode ser que seja até um erro meu da minha parte e tal, mas assim, acho que, não sei, eu acho assim que talvez me transmita mais naturalidade aos vídeos sendo assim, né? Mas no mais, gente, é isso aí. Agora deixa eu ver, acho que o próximo final de semana agora, 14 de junho, acredito que seja o próximo final de semana. Já vai ser já em Barcelona, né? E vamos ver como vai ser no Grande Prêmio da Espanha, né? No próximo final de semana. Então é isso aí, são isso que eu tenho a dizer para vocês, tá? Como já falei, pode ser que tenha faltado alguma coisa, mas acho que no mais é isso aí, tá? Não tem muito mais o que se dizer desse Grande Prêmio, né? Uma corrida, como eu falei, né, pode ser dividida em 2 partes. Um tédio total, uma corrida estilo Mônaco, em primeira parte. Uma certa imprevisibilidade se iria ou não, né? E também né, não posso me esquecer de dizer também a minha crítica, que também aos senhores. Mônaco sempre foi uma referência nessa área, né, de questões de segurança, né? Mas a gente tem que salientar, né, gente? Essa questão do asfalto, normal, eu acho assim que, claro, assim, mas é justamente os prejuízos de se correr nesse Grande Prêmio, né? De ter que, com essa questão do asfalto e tudo, corridas de rua é típico que isso vai acontecer uma hora ou outra. Já teve até questões até de bueiro, né, em Mônaco, né? Acho que em 2010 em 2010 com o Barrichello, né? Então, assim, e acho assim que a organização não contava muito com isso, né? Seja como for, culpa disto ou não, tirou 2 pilotos na pista, né? Um piloto chamado Lance Stroll e um outro chamado Charles Leclerc nesse caso, né? Mas enfim, eu acho que mais é isso aí que eu tenho a dizer a vocês. Minha garganta chega, tá ficando seca do tanto que eu falo, mas é isso aí. Mas é isso aí, senhores. Fortíssimo a todos e falou. É nóis. Abração.